Fala galerinha, tudo bem? Professor Newton Matos com vocês. Desculpe o atraso, a gente estava tentando organizar o programa que faz a transmissão, que ele decidiu dar pau logo no começo da aula. Detalhe, eu fiz um evento hoje de manhã e tinha dado tudo certo, mas o que importa é que a gente já está aqui, a gente já está ao vivo, segunda-feira, por volta, aí, deixa eu ver o horário, das 3 horas, 15 horas e 11 minutos, em que está começando a nossa série de eventos Como Estudar História para as Carreiras Militares, né? A gente colocou aí um termo até bem pretensioso, né? Aprenda a História do Brasil em 5 dias. Obviamente, História do Brasil vai exigir de você um trabalho um pouco maior do que apenas 5 dias, mas a base do que é cobrado para a prova de ESA, para a prova de SpaceX e para a prova de Colégio Naval, pode ter certeza que você vai ter aqui. Eu quero que você me diga, já que o programa deu pau, né? Se tá o áudio ok, se o vídeo tá ok, para que a gente possa começar a nossa resolução de questões, ok? Então me digam aí se tá tudo ok, se tá muito escuro, se tá muito claro, se o som tá com ruído, se o som tá normal, diz aí para mim. Boa tarde, Alexandre Rebouças, boa tarde, Emanuel Cerqueira, boa tarde a todos vocês que estão acompanhando nosso evento. Convida o pessoal, é o primeiro evento da série. Nós vamos resolver questões anteriores de provas, principalmente da ESA, que é o principal foco de História do Brasil das carreiras militares do Alfacom nesse momento, tá ok? Então, show, tá? Boa tarde, então vem aqui comigo. Vamos começar aqui o nosso evento. Essa é a nossa primeira questão. Aliás, né, me perdoe aí a indiscrição, me perdoe a falta de educação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Newton Matos, sou professor de História para as carreiras militares, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos das carreiras policiais e sou professor de Promoção de Igualdade Racial, Geopolítica e Atualidades para as carreiras administrativas do Alfacom. Então, com você nas carreiras militares, ESA, SpaceX e Colégio Naval, a gente fica com essa parte, que é a parte de História. Eu tenho a pretensão de colocar você no universo de como a história do Brasil é cobrada em concurso para as carreiras militares. A gente vai pegar aqui, por exemplo, a prova da ESA de 2011, certo? Que faz referência ao curso de formação iniciado em 2012, e vamos ver quais são os principais assuntos abordados nessa prova. Então, agora que a apresentação já foi feita, você vai ver que eu sou um cara muito sério. Desculpa esse birimbolo aqui na minha orelha, porque a orelha está estourando e eu estou tentando não permitir que a minha orelha vire um couve-flor. Então, eu estou com um dreno na orelha. Se começar a escorrer sangue aqui, pode ter certeza que isso é a força do ódio. Quanto mais sangue, maior será a certeza da sua aprovação, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. No dia 25 de março do ano de 1824, certo? 1824, geralmente quando cobrado em provas de carreiras militares, ou é cobrado, certo, a Constituição, ou é cobrado a Confederação do Equador, beleza? Ou a Constituição ou a Confederação do Equador. Então, via de regra, pegou o ano de 1824, pegou aí o primeiro período de um Brasil independente, ou é cobrado a Constituição do Império, ou é cobrada a Confederação do Equador, que é fruto, inclusive, dessa própria Constituição. Já para você ficar antenado, já para você ficar bisurado e ir direto o teu pensamento naquilo que pode ser cobrado, beleza? Dom Pedro I outorgou. Newton, o que significa outorgou? Ele impôs, certo? Eu estou falando de uma Constituição imposta. Vamos aqui relembrar um pouquinho, vamos. O Brasil, ele recém tornou-se independente, né? O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro do ano de 1822, de acordo com a historiografia tradicional. Essa independência nós podemos também chamar de emancipação política. Emancipação a gente também pode chamar de separação, e essa separação se dará para com o governo português. Então o governo português passa a seguir seus próprios rumos e o Brasil passa a caminhar sozinho, de maneira independente, necessitando nascer burocraticamente, politicamente, economicamente, ou seja, ainda engatinhando. Lembre que Portugal também não tinha Constituição.
você vai ver que há uma pressão para uma Constituição no ano de 1821, que é a Constituição Liberal do Porto. Então, via de regra, o Brasil vivia das regras portuguesas, que nada mais eram do que ordenações que emanavam da própria autoridade real. Aqui, em 1824, a gente já está falando de um Brasil independente. E eu comecei, não porque eu tenha escolhido aleatoriamente, mas porque a prova da ESA do ano de 2011 começa pedindo de vocês conhecimento, que é um conhecimento sobre o texto constitucional. Newton, quantas constituições podem ser cobradas para mim na prova da ESA? Quantas constituições podem ser cobradas para mim na prova da SpaceX? Quantas constituições podem ser cobradas para mim na prova do Colégio Naval? Para a prova da SpaceX e para a prova do Colégio Naval, todas as constituições brasileiras, ao todo são 7. Para a prova da ESA, só algumas. Newton, quais são? Vem comigo. Eu tenho a Constituição de 1824, certo? É uma das mais importantes. Eu tenho a Constituição de 1891, também tem uma boa importância. Eu tenho a Constituição de 1934, eu tenho a Constituição de 1937 e eu tenho a Constituição de 1946. Essa de 46 é fruto da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Haja vista que essa participação, ela ajuda a que Vargas saia do poder. Então, eu tenho aqui 5 constituições que podem ser cobradas a você na prova da ESA. Na prova da SpaceX, eu tenho a Constituição de 1967 e eu tenho a Constituição do ano de 1988, tanto para a SpaceX quanto para o Colégio Naval. Então, para a prova da ESA, anota aí. Anota aí. Quais são as constituições que podem ser cobradas? 24, Constituição Imperial. 81, Primeira Constituição Republicana. 1934, Primeira Constituição da Era Vargas. 1937, a Polaca, Segunda Constituição da Era Vargas. E 1946, Primeira Constituição do período liberal, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Essas 5 são cobradas na ESA. Na prova da SpaceX do Colégio Naval, além dessas 5, eu tenho a Constituição de 1967 e eu tenho a Constituição de 1988, a mais atual, que é a Constituição Cidadã, em um período que nós chamamos de redemocratização e que vai inaugurar a história da nova república no Brasil, beleza? E eu tá falando muito rápido, meu querido, é o seguinte, se você acha que eu falo rápido, eu até entendo, mas você pode voltar o vídeo. Como a gente tem um evento muito curtinho, quanto mais informação, melhor para você que vai poder anotar essa informação, voltando o vídeo, pausando e anotando, beleza? Então, espero que isso fique bom para todo mundo. A Constituição que você mais tem que ter cuidado, talvez, seja a Constituição de 1824. Ela é uma das constituições mais diferentes que você tem dentro do apanhado de ordenamento constitucional brasileiro. Newton, como assim? Vem comigo. A Constituição de 1824, para começar, certo? Ela é a nossa primeira Constituição. E essa primeira Constituição, ela já vem acompanhada no próprio texto da questão de uma característica. Ela é outorgada, ou seja, ela foi imposta. E essa outorga, essa imposição, é o que liga a Constituição Imperial de 1824 à Confederação do Equador, porque há uma insatisfação pela sua outorga. Newton, por quê? Você, quando está estudando História do Brasil, já deve ter ouvido falar de uma tal de Constituição da Mandioca. Newton, mandioca. Ai, não, meu querido. Mandioca porque a aferição da renda era feita na quantidade de alqueires de mandioca que o indivíduo, porventura, tinha condição de plantar. Então eu tenho aqui uma economia bem baseada em uma espécie de aferidor, de medidor ligado à economia rural. Então, por isso, era chamado de Constituição da Mandioca. Não sei se para você essa é uma informação muito relevante ou se é uma informação banal e repetida, mas a Constituição da Mandioca não foi uma Constituição. A Constituição da Mandioca, ela é o anteprojeto, certo? Ela é a apresentação inicial daquilo que se transformaria em projeto de uma Constituição promulgada. Porém, ela não foi adiante. Newton, por quê? A Constituição da Mandioca, o anteprojeto constitucional de 1823, emana da Assembleia Nacional Constituinte de 1823. A Assembleia é essa que não concluiu seus trabalhos. Quando a Constituição da Mandioca, que previu o voto censitário, baseada na riqueza do indivíduo, que era medida em alqueires de mandioca, ela foi apresentada ao imperador,
Não foi esse o principal ponto que chamou a atenção dele, mas a limitação dos poderes daquele que estava à frente do poder executivo. No caso, seria o imperador. Era uma constituição que, se você parasse para pensar, ela seria uma constituição muito mais limitadora do que qualquer outra coisa para as pretensões de Dom Pedro I. E ele, Dom Pedro I, ele tinha um pezinho no absolutismo. É tanto que muitos julgam o primeiro reinado como sendo o período da tentação absolutista. Quando Dom Pedro I analisou aquele projeto constitucional e viu que os seus poderes poderiam ser limitados por aquele pedaço de papel, ele decidiu então dissolver, inclusive, certo, com os irmãos Andrada, à frente dessa Assembleia, certo, à frente dessa Assembleia Nacional Constituinte, ele resolveu dissolver essa Assembleia, certo, na base da força, em um evento chamado de Noite da Agonia. Então, meu querido, não é porque o evento é gratuito e é porque ele está acessível a todo mundo que você não está tendo boas informações. Vamos ver o que a gente já falou até agora. Primeiro, eu já te falei quais são as constituições que podem ser cobradas, tanto na prova da ESA, quanto na prova da SpaceX e Colégio Naval. Então, você mentalmente aí, certo, vê se conseguiu memorizar. Vamos para a ESA. 1824, 1891, 1934, 1937 e pode ter certeza de 1946. SpaceX e Colégio Naval, além das 5 mais 2, 1967 e 1988. Nilton, estudando por outro canal, estudando por outro curso, o professor me falou que houve uma Constituição no ano de 1969. Para o direito brasileiro, existe uma discussão se foi ou não uma Constituição, haja vista que ela brota do poder constituinte originário. Como a nossa aula é de história, você entende 69 como uma emenda constitucional, embora na capa dessa emenda tenha Constituição de 1969. Ok? Então existe essa discussão para você não achar que eu estou passando por cima dela. A primeira Constituição brasileira é a de 24, não é a de 23. A de 23 é um anteprojeto constitucional, ou seja, não configura uma Constituição, por mais que seja lembrado para os anais da história como sendo a Constituição da Mandioca. O termo Constituição da Mandioca vem do voto censitário, baseado no potencial em alqueires de mandioca, que seria o fator definidor para que o indivíduo ele pudesse se alistar eleitoralmente, ou seja, votar, e pudesse se eleger. Seria um critério de elegibilidade. Perfeito? Tranquilo até então? Essa Constituição da Mandioca é fruto do anteprojeto desenvolvido pela Assembleia Constituinte do ano de 1823. Assembleia esta que foi muito mal vista pelo imperador quando, apresentado esse anteprojeto, ele viu que havia possibilidade de limitação de seus poderes, fazendo com que ele, imperador, lembra, um pezinho no absolutismo, primeiro reinado, tentação absolutista, ele, imperador Dom Pedro I, dissolvesse a Assembleia Constituinte de 1823, certo? 2 efeitos dessa dissolução. Primeiro, o descontentamento de parte da população brasileira, principalmente quando viram o que seria a Constituição por ele, imperador, imposta. E número 2, se você parar para pensar bem direitinho, o aumento de seus poderes através desse projeto de Constituição, que é elaborado através da vontade dele, Dom Pedro I, que configuraria a Constituição de 1824. Beleza? Então a gente fez um apanhado, uma introdução histórica, uma contextualização histórica. Porém, meu querido, geralmente as questões sobre Constituição de 24, 91, elas te cobram características mais marcantes do texto constitucional. E o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu quero que vocês aí no chat, certo? Pessoal da PM Alagoas que tem aula de História do Brasil pode acompanhar a aula, viu? Carreira militar, não policial, mas também serve para carreira policial. Se dentro do teu concurso tem História do Brasil, vai ser massa para você. Beleza? Então vem comigo aqui. Meu querido e minha querida, quais são as características que todo professor de História fala para você a respeito da Constituição de 1824? Primeiro, a principal característica, a existência de uma quadripartição de poderes. São 4 poderes. Na verdade, é só um poder que é o poder do Estado, que está quadripartido.
certo? São funções estatais. A gente chama de poderes, né? O poder executivo, cuja titularidade é do imperador Dom Pedro I, porém na ausência, na vacância, certo, do imperador, pode ser exercido por uma regência. Então, o poder executivo, ele não é de exclusividade do imperador Dom Pedro I, haja vista que na ausência do mesmo, a regência poderá exercê-lo. O poder legislativo, que em nível nacional será composto pelo Senado, que é vitalício, e pelos deputados federais, que tem que ter uma renda mínima de 400 mil contos de réis. Para ser senador, a renda mínima era de 800 mil contos de réis. Aqui eu estabeleço o voto censitário. Para ser eleitor de paróquia, 100 mil contos de réis. Para ser eleitor de província, 200 mil contos de réis. Para ser candidato a deputado federal, 400 mil contos de réis. E para ser candidato ao Senado, cargo este que era vitalício, 800 mil contos de réis. Beleza? A maioridade definida por essa Constituição é de 21 anos. O voto só é acessível ao público masculino. É a primeira e única Constituição que estabelece a nós uma religião oficial, que é a religião cristã católica apostólica romana. Cristã católica apostólica romana. Então, a religião católica é a religião oficial. É a única em que se há permissão de prática em cultos públicos, a religião católica. E havia um controle por parte do imperador, as normas que a Igreja Católica empreendia para o Brasil, através do beneplácito e através do padroado, que são duas instituições que a gente vai ver ao longo da nossa série de exercícios. Então, são 4 poderes, perfeito, onde eu tenho o poder executivo na figura do imperador, o poder legislativo, que ficava na mão do Senado, que era vitalício, e também da Câmara dos Deputados, certo? Eu tenho o poder judiciário na mão dos juízes, obviamente, e eu tenho o poder moderador, que era de exclusiva atribuição do imperador. Então, na vacância do imperador, não havia quem assumisse o poder moderador. É tanto que o período regencial, quando ele ocorre, a regência assume o poder executivo, mas a regência não assume o poder moderador. Beleza? Nós temos uma maioridade de 21 anos, nós temos o voto censitário, nós temos uma religião oficial, nós temos o controle do Estado para com a Igreja através do beneplácito e do padroado. Então, tudo isso que eu acabei de falar são características da Constituição de 1824, mas essas características, certo, elas já são aí muito conhecidas de vocês. Mas eu queria também que vocês lembrassem que a Constituição de 1824 é a primeira Constituição do Brasil a garantir direitos e garantias fundamentais, principalmente direitos civis e políticos, a liberdade de expressão, direito de propriedade, tudo isso estará presente dentro da Constituição de 1824 em seu último artigo. Embora estar presente não significa dizer que seja respeitado, mas já estava presente. É tanto que você deve lembrar que existiam alguns jornais e jornalistas que eram críticos e poderiam fazer uso da liberdade de expressão para criticar o imperador Dom Pedro I, como era o caso, por exemplo, de Líbero Badaró. Lembra do assassinato de Líbero Badaró, que é um dos motivos pelo qual cai em declínio o primeiro reinado? Pois é, Líbero Badaró fazia uso da liberdade de expressão prevista no último artigo da Constituição do ano de 1824, beleza? Então, não esquece disso, não esquece disso. Newton, então a questão é muito fácil, porque é uma questão que vai trabalhar em cima das características da Constituição de 1824. Então, vem comigo. Vamos lá. A primeira Constituição brasileira que tinha como características, vem comigo, religião católica, ok. Voto universal, voto censitário. Uma espécie de sufrágio restritivo. Censitário é baseado na renda, certo? Poder moderador, tinha poder moderador? Tinha. Era de exclusividade de quem? Do imperador Dom Pedro I, certo? E depois será do imperador Dom Pedro II. E o Senado era vitalício? Ok. Resposta da questão, item B de bola. Item C, liberdade administrativa às províncias. Newton,
O que é liberdade administrativa às províncias? Seria autonomia. Autonomia. A autonomia é característica de um Estado federativo. Federativo. E o Brasil só passa a ser uma república federativa no ano de 1891, na primeira Constituição Republicana. Então, essa informação aqui está errada, enquanto o voto censitário está ok. Item D. Magistrados nomeados pelo imperador. Ok, magistrados estes que são os juízes, que têm ligação direta com o imperador. Porém, religião protestante está errado. Religião cristã, católica, apostólica, romana. Item E. Voto extensível às mulheres. Deixa eu te falar uma coisa. Não há proibição ao voto feminino. Mas nós estamos numa sociedade machista que tacitamente estende esse machismo para a questão eleitoral, impedindo assim que as mulheres votassem, beleza? Tranquilo? A mulher passa a votar constitucionalmente a partir da Constituição de 1934 e é fruto da reforma do Código Eleitoral, que ocorre em 1932. Reforma essa que vem de muito tempo sem que esse Código Eleitoral seja mexido. Quer ver? A reforma ocorrida durante o período imperial havia ocorrido em 1881, através de uma lei chamada Lei Saraiva. Lei Saraiva. Newton, já ouvi falar Lei Cotegipe-Saraiva, ou Lei Saraiva-Cotegipe. Não, somente Lei Saraiva. É uma reforma eleitoral. O que é que essa Lei Saraiva de 1881 ela pedia? Ela pedia que se fosse dobrado, certo, os rendimentos básicos para que o indivíduo ele pudesse ter acesso à participação política. Então, o eleitor de província de 100 passaria para 200, o de paróquia de 100 para 200, o de província de 200 para 400 e assim sucessivamente. E como se viu que muitas pessoas conseguiram enriquecer, se estabeleceu outro critério para restringir a participação política, e é através da Lei Saraiva que os analfabetos passam a ser excluídos do direito de voto. Só aqueles que conseguem ler e escrever o próprio nome é que poderão votar no Brasil a partir de 1881. Detalhe, quando é que os analfabetos voltam a votar no Brasil? Pela Constituição de 5 de outubro de 88, que é a atual, a Constituição Cidadã. Ainda hoje, os analfabetos são excluídos de parte do processo político. Exemplo, os analfabetos podem alistar-se como eleitor. Esse alistamento é facultativo, então o voto para analfabeto é facultativo. Porém, eles não podem ser eleitos. Então é vedada a eleição de um analfabeto. Basta você pesquisar e lembrar da necessidade de comprovação do Tiririca, que era por muitos apontado como analfabeto, certo? Na sua primeira eleição para deputado federal, pelo estado de São Paulo, tá ok? Então, a questão fala do voto extensível às mulheres, tá errado, mas o poder moderador tá ok. Bem aqui, os magistrados nomeados também tá ok. Então, a única questão em que eu tenho ok para as duas premissas é o item B de bola. Primeira questão foi para o saco. O interesse aqui foi dar mais informação do que qualquer outra coisa, perfeito? Então, eu acho que vocês notaram que a primeira questão foi uma questão muito boa. O que é que acharam dela? Comente aí no chat. Eu não preciso dessa quantidade de informação para resolver uma questão, não preciso. Porém, qual é o meu interesse? É resolver uma questão que já foi utilizada na ESA, cujo gabarito você já conhece até mesmo da internet, ou pegar essa questão como referência para qualquer tipo de variação que porventura venha do conteúdo, você possa efetivamente responder. Obviamente, é responder qualquer tipo de variação, tá ok? Então, por favor, temos 83 pessoas, 84 agora. Vamos fazer um esforço para passar de 100 pessoas. As carreiras militares do UFACOM, elas estão indo de vento em popa. E para você ter noção, o professor mais fraco das carreiras militares sou eu. O mais fraco sou eu, então imagina aí quem está vindo. Tudo bem, a questão é tranquila, só que eu quero que você me diga com relação ao conhecimento adicional. Newton, pode continuar, ou então Newton vai direto ao ponto, porque eu quero que você saiba que quanto mais conhecimento, melhor. Tranquilo?
Perfeito? Legal? Vamos lá, 86 pessoas. Chama aí, cada um convida uma pessoa. Vamos ver se a gente consegue chegar a 100, 120 pessoas nessa live, para que as carreiras militares possam sempre estar fazendo aí eventos com qualidade para você. O Douglas, professor, sobre o voto feminino. É certo afirmar, né, que ele foi possível a partir de 32 ou 34, a partir de 32, porém constitucionalmente a partir de 34. Por quê? Porque você vai ter, a partir do momento que Vargas chega no poder, a possibilidade de que ele vá administrando o Brasil através de decretos. Certo? E muitos desses decretos vão modificando a antiga estrutura, que era uma estrutura apoiada na Constituição de 1891. Porém, boa parte desses decretos eles vão ser incorporados ao texto constitucional somente em 1934. Então, o direito de voto da mulher, inclusive, ele já é bem antes obtido por algumas brechas. Por exemplo, existia lei que permitiu o voto para todos aqueles que tivessem nível superior. Então, algumas mulheres que conseguiram nível superior fora do país conseguiram exercer o direito a voto, eu diria que por uma brecha na lei. Mas ele se torna um direito mais amplo, um direito mais palpável a partir de 1932, através de uma reforma do Código Eleitoral, certo? Mas ele se torna constitucional em 34. Porém, as mulheres só votarão para presidente da República, certo? No ano de 1946, por um motivo bem simples. A Constituição de 34, ela permitiria eleição para presidente da República, que acabou não ocorrendo durante o governo Vargas, porque em 1937 nós temos o Plano Cohen, que é um plano frustrado, um plano forjado, certo? E que acaba instaurando o Estado Novo no Brasil. Então, a primeira eleição para presidente da República por voto direto posterior era Vargas em 1946 com o Eurico Gaspar Dutra. Beleza, cara? Beleza? Aumenta o ritmo, professor, direto ao ponto na questão. Juan Gomes, 1985. 1985 é o final da ditadura civil-militar, Juan, certo? Que é o início de um período que nós chamamos de período de redemocratização, que acaba sendo efetivamente concluído com a Constituição de 88 e efetivado com a eleição para o primeiro presidente da República, eleito por voto direto pós-ditadura civil-militar, que foi o Fernando Collor de Mello. Também se transformou no primeiro presidente a ser impeachmentado, no ano de 1992. Mesmo que ele renuncie ao cargo de presidente da República, o impeachment ele acaba ocorrendo e tem como uma de suas punições a inelegibilidade daquele presidente por um período de 8 anos. Ok? Perfeito? Certo? Ele não é um robô. Quem não é um robô, macho? Ele não é um robô. Ele não é um robô. O que é? Fala aí. Achei que ia falar que era o Trigueiro, não ouvi. Foi nessa Constituição que surgiu o parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas é uma tentativa de puxadinho feito durante o segundo reinado, certo? Mas por que as avessas a gente vai ver no momento posterior? Mas é do segundo reinado. Se a sua pergunta é sobre a vigência da Constituição de 1824, sim, é sobre a vigência da Constituição de 1824, tá ok? É sim. Esse é o detalhe em cada questão, nos ajuda muito. Beleza? Então vamos lá. Espero estar conseguindo responder a todos vocês. Passamos de 100 pessoas, muito obrigado. Isso prova que a gente tem uma simbiose, que a gente se entende muito bem. Certo? Vamos lá. Muitos já têm conhecimento, mas tem dificuldade massa. Vamos lá para a questão de número 2 agora. A formação, certo, das nações latino-americanas esteve atrelada as particularidades de seus processos de independência, certo? Boa questão. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. Excelente questão. Dá para eu falar um bocado de coisa. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi. Então vamos lá, galera, que agora o enunciado da questão permite que o teacher ele fale um pouquinho sobre a diferença entre o processo de independência da América Hispânica e da América Portuguesa. Vem comigo. Se você quiser, você pode analisar a partir do momento presente e ir caminhando para trás, conhecendo um pouco mais a própria história. Newton, como assim?
Bem simples. Se você pegar, o Brasil ele ocupa uma porção territorial que dentro da América do Sul corresponde a aproximadamente 47% do subcontinente sul-americano. Nilton, como é que você decora esses dados? Faz tanto tempo que eu dou aula, mas esses dados eu retirei de um livro Eu Sou da América do Sul, que você encontra gratuitamente na Fundação Alexandre de Gusmão, a Biblioteca do Senado. Lá você tem muitos livros gratuitos, o capítulo 1 desse livro é muito bom. Certo? 47% aproximadamente da extensão territorial do subcontinente sul-americano. O Brasil, ele também tem aproximadamente 50% da população do subcontinente sul-americano. Mas por quê? O Brasil, ele vive múltiplas culturas dentro de um território politicamente centralizado. Quais são as grandes diferenças que você tem entre o processo de independência da América Espanhola e o processo de independência da América Portuguesa? Primeiro, para muitos, certo? Não há um processo de luta dentro da América Portuguesa. Está errado. Há sim luta pela independência, mas essa luta pela independência, ela é regionalizada, às vezes bastante pontual. Nós temos uma independência muito mais movida por questões político-partidárias do que efetivamente pela pressão popular, enquanto na América Espanhola eu tenho um volume muito maior de derramamento de sangue. A América Espanhola, ela adota como forma de governo, note, forma de governo, a república. Então eu tenho várias repúblicas se formando na América Espanhola. E adota como forma de Estado. Preste atenção. Agora eu não estou mais falando de forma de Estado, de governo. Eu estou falando de forma de Estado. A forma de Estado federativa, que garante autonomia, aquilo que eles chamarão de províncias e que aqui no futuro nós chamaremos de Estados, tá ok? Nilton, e no Brasil? No Brasil se adota a forma de governo monárquica. No Brasil se adota a forma de Estado unitário, ou seja, no Brasil você não tem legislação estadual, muito menos municipal. No Brasil você não tem administração estadual autônoma, muito menos municipal. Todas as decisões emanam do imperador, que concentra os seus poderes através do poder moderador da Constituição de 1824, que vimos agora há pouco. Então, uma das principais diferenças é a fragmentação da América Espanhola, como enunciado da questão mesmo se refere, e a centralização política e a tentativa de não permissão de fragmentação de nosso território. É muito importante para as provas militares, que é isso? Nanda, sou da Imaculada. Não entendi esse bonequinho, mas coloque aí. É muito importante para as provas militares que você entenda o processo, certo, de formação territorial disso que você chama de Brasil. Quais são os territórios anexados, em quais momentos e qual o contexto. E também quais são os territórios que porventura poderiam pertencer ao Brasil até hoje, mas não pertencem mais por alguns motivos, tá ok? E já que eu fiz essa pequena introdução, essa pequena grande introdução, eu quero que você lembre de momentos em que o Brasil ganhou territórios, boa parte desses momentos ao longo do século XVII, com a União Ibérica de 1580 a 1640. Lembra disso? Quando o Tratado de Tordesilhas praticamente perdeu a sua funcionalidade. Mas eu também tenho territórios que acabam sendo incorporados ao Brasil já na República Velha, como é o caso, por exemplo, do Acre, naquela disputa com a Bolívia, por conta da questão do ciclo da borracha, lembra disso? Tenho, mas eu também tenho momentos em que nós perdemos território. E dois territórios que nós um dia possuímos e posteriormente abrimos mão ou perdemos, eles merecem a sua atenção. Vem comigo. Você, obviamente, que está estudando e que quer aprender História do Brasil, o evento, né, Aprenda História do Brasil em 5 dias, você não gosta muito de estar escutando falar de história geral. E agora vem o Nilton falar de história europeia. Mas é importante que o contexto ele seja entendido por você. Então vamos lá. Período napoleônico, fruto da Revolução Francesa, centralização política na mão do imperador Napoleão e algumas características que merecem ser lembradas em qualquer prova de história do Brasil, que é bloqueio continental do ano de 1806, impedindo que as nações europeias façam comércio com a Inglaterra. Porém, a Inglaterra ela tem uma mais grande influência sobre algumas nações europeias, nações estas, algumas que têm dívidas incalculáveis com a Inglaterra,
e que Napoleão não consegue, certo, dar proteção ou suprir o mercado consumidor, fazendo com que assim eu tenha pelo menos 3 países que mereçam a atenção. Para o campo da história geral, eu tenho a Espanha e a Rússia, certo? E para o campo da história do Brasil, eu tenho Portugal e a vinda da família real portuguesa para o Brasil, partindo no final de 1807, chegando aqui no ano de 1808, primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro. Muita gente fala sobre a presença da família real portuguesa no Brasil. Inclusive, que a chegada dessa família real portuguesa no Brasil, ela é o principal fator de enfraquecimento, certo, do colonialismo exercido por Portugal junto ao Brasil. Muita gente fala que a gente começou nesse momento a se tornar independente, ok? Então é um momento de declínio, de enfraquecimento do período colonial brasileiro. Mas a gente já vinha em um certo declínio. Eu tenho tratados que abrem os portos às nações amigas. Eu tenho tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, aí 1808, 1810, que fazem com que o Brasil, economicamente, já não tenha mais aquela exclusividade definida na maioria dos produtos do negócio com Portugal. Mas vem cá, o que você está falando? Que a galera só fala disso, macho. Durante o período joanino, a presença da família real portuguesa, a negada só fala disso, brother. Vamos mudar um pouquinho o disco, vamos virar o quê? Ai, Newton, então vamos falar do processo de modernização do Rio de Janeiro, que até então era capital brasileira, oriundo da presença da corte portuguesa, biblioteca, jardim botânico, museu, teatro. Não, macho, não. Essa aula é para ser diferente, certo? O que é Bano Bruno, 1 de 10. Certo? Bano Bruno, 2 de 10. O que é isso, macho? Alt F4 para ficar... Tira o Bruno daí, é um babaca, né? É um bichinho, deve ter o pinto pequeno, a mãe deve estar nesse momento fazendo, né, expediente no cabaré, então deixa, né? Bichinho deve estar esperando a mãe chegar, a mãe deve ser quenga, deve estar esperando chegar, né? Napoleão invade a Rússia pela não adesão ao bloqueio continental. Por incrível que pareça, a Rússia adere ao bloqueio continental, mas fura, certo, esse bloqueio. Inclusive, Napoleão vai ser aí surpreendido pelo General Inverno, mas aí já é uma parte da história geral que você vai estudar para a SpaceX e Colégio Naval, ok? Então, Emanuel Cerqueira, tanto Rússia quanto Portugal e Espanha, na teoria, aderem ao bloqueio continental, mas não conseguem, principalmente pelo fato da França não conseguir suprir esses mercados consumidores, tá ok? Tenho 17 anos, já estou estudando para ser policial, tenho certeza que vou conseguir meu objetivo, eu também tenho. Viu? Eu também tenho. E um abraço a todos vocês aí, para a mãe do Bruno, que nesse momento deve estar fazendo aí um expediente aí, né? Deve estar sendo um trabalho grande, grosso, pesado, árduo aí, né? Brunão, a gente entende, todo trabalho é digno, e aí força para sua mãe, que nesse momento o pessoal deve estar botando força em cima dela. Beleza? Né? Vamos lá. Vamos lá. Quem estava explicando, mano? Alt F4, tudo é Alt F4, mas vai fechar a live. General Inverno, mas é General Inverno mesmo. Inclusive, para muitos, a tática da Terra Devastada, ela tem como principal líder militar o General Inverno. Você vai encontrar isso em algumas provas, viu? Vai encontrar isso em algumas provas. Até aqui tranquilo? Mas a gente prometeu virar a chave. A gente prometeu virar o disco, não prometeu? Então vamos falar de questões territoriais brasileiras durante o período joanino, certo? Questões territoriais brasileiras durante o período joanino. O Brasil, durante a presença da família real portuguesa, que vai de 1808 a 1821, certo? Então eu tenho aí alguns anos da família real portuguesa no Brasil. Aí você se pergunta, Newton, mas Napoleão foi derrotado em 1815. Primeiramente, ele foi para a ilha de Elba, né, através do Tratado de Fontainebleau. E depois ele foi exilado na ilha de Santa Helena. Por que a família real portuguesa só volta ao seu país de origem em 1821? Certo? Por conta de uma forte pressão que inclusive ameaçava a existência de uma Constituição que limitaria os poderes da família real portuguesa. Se convencionou para Dom João e família, Dom João, Carlota Joaquina, Dom Pedro I, que era legal ficar por aqui. Porque você tinha como administrar, dentro do que hoje era a maior fonte de renda do domínio português, sem a presença de boa parte da burocracia que enchia o saco. Então, meu querido, certo? Eu já ouvi falar que a tática da Terra Devastada é a herança do Império Romano. Procede sim. Procede sim. Embora não se saiba
se é oriunda do Império Romano ou se os romanos já pegaram de povos de difícil invasão, certo? Como é o caso, por exemplo, da invasão à Gália, mas aí já é um outro fator, certo? Galera do Piauí, o Djaí, tudo bem? Um calor danado aqui em Fortaleza, choveu pela manhã e quem mora no Nordeste sabe, quando chove, depois a temperatura vai lá para cima. Mas vamos lá. Nilton, vamos falar aqui, certo, de aquisições territoriais durante o período joanino. Você vai anotar no seu caderninho, nos seus alfarrábios, certo? Você vai anotar duas aquisições. Nenhuma das duas nos pertence mais. E você vai saber quando, certo? E por que elas não nos pertencem mais. Vem comigo. Fala da primeira aquisição, certo? Que é nada mais nada menos do que a Guiana Francesa. Será que você aí no chat consegue me acompanhar sem precisar, assim, de muita discussão? Por que é que a Guiana Francesa foi adicionada à nossa extensão territorial? Ora, meu amigo, é por isso que é importante você entender história geral. Por isso que é importante. Por que, Nilton? Por que, bebê? Por que, papai? Porque eu falei para você que a família real portuguesa veio fugido de guerras napoleônicas. Napoleão é imperador francês, desde o ano de 1804. Então, Napoleão é imperador francês. Esse Napoleão imperador francês fez com que a família real portuguesa, como uma forma de continuar sendo a família responsável pela administração portuguesa, encontrasse o meio que é vir para o Brasil. Ora, e do lado tinha quem? A Guiana Francesa. Então é como uma forma de contraponto, uma forma de vingança, uma forma de contestação ao que Napoleão está fazendo em território português, que é a tentativa de invasão na Europa. Então a Guiana Francesa é anexada como um troco dado, certo, às aspirações de Napoleão na Europa. E eu tenho também a Cisplatina. Nilton, que diabo é Cisplatina? Eu estive na Cisplatina recentemente, certo? Eu fui até Buenos Aires. Ah, Nilton, eu já sei. Cisplatina é Argentina. Não. Inclusive, se você parar para pensar, vem comigo, olha como é legal. A palavra Argentina, certo? Ela te lembra o quê? Vamos para você que está estudando para SpaceX, está estudando Colégio Naval e está estudando Química. Qual é, certo, o elemento associado à prata na tabela periódica? Aí deixa eu ver se é o AR ou o AG. Perinda. Vejo já, olha, sou muito bom, né? Nisso, tabela periódica, eu acho que é argento, né? Argento, vamos ver aqui. Se eu não vejo aqui bem rapidinho, ó. Sou professor de Química, mas é só AG. Olha que legal. Então, olha o que é que eu tenho aqui. Símbolo da prata na tabela periódica. AG, que vem de argento, né? Argento, né? Acho que é assim que se fala. Argento, olha aí. Obrigado, Emanuel. Nilton, como é o nome do rio que banha ali a região de Buenos Aires? Rio da Prata. Prata, argento. AG, Argentina. Beleza, meu querido? Argônio, né? Henrique Argônio é putaria, né? Eu não sabia não que era Argônio. Agora vamos lá, meu querido. Vamos lá. Então, Cisplatina tem a ver com a bacia do Rio da Prata. Eu estive lá recentemente, o que é que eu fiz? Eu fui de um lado do Rio da Prata, saindo de Buenos Aires, até o outro, mais precisamente na província de Sacramento, que fica no Uruguai. O Uruguai é a província cisplatina. Dom João era casado com Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que tem ascendência espanhola. Portanto, Dom João se achou no direito, pelo casamento feito com Carlota, de anexar a Cisplatina. Só que você vai ver que esses dois territórios não nos pertencem mais. E são momentos de... Nunca tinha pensado nisso. É verdade, Juan. Viu? Argento, Argentina. Certo? Argento, AG, Prata, Rio da Prata. Beleza? Guerra da Cisplatina, Brasil versus Argentina pela posse do Uruguai. Aí é legal, né? Deixa eu tentar te explicar, Ellison, aqui. A Guerra da Cisplatina de uma maneira bem legal. É assim, ó. Você e seu amigo disputam a mesma garota. Só que olha o tipo de disputa. Você diz para essa garota que seu amigo é mau caráter.
Você, o seu amigo, diz para essa garota que você é mau caráter. Tem um momento que a garota olha para vocês dois e diz assim: como é que eu vou namorar com um dos dois se os dois se dizem amigos e falam mal um do outro? Aí vem um terceiro, Ricardão, traça, creu, bufo, e de repente ela sai com ele. Ela se torna livre de vocês dois. Aconteceu. O governo de Buenos Aires chegava para o Uruguai e disse assim: qual é a língua de vocês? Vocês falam castelhano. Qual é a economia de vocês? Nós vivemos da agropecuária, principalmente da pecuária e da criação de gado de corte. Legal, né? A proximidade territorial de vocês aqui, ela é muito mais com o continente, com a questão territorial? É muito mais fácil você correr até o Rio de Janeiro ou atravessar o rio e vir até Buenos Aires? É muito mais fácil ir até Buenos Aires. Então só vocês o notaram, vocês são argentinos. E o Brasil, não, mas politicamente pertencem a nós. Carlota Joaquina, mulher do Dom João, quem fez essa aquisição. Então, no futuro, mais precisamente em 1825, você vai ter a Guerra da Cisplatina ocorrida no primeiro reinado, em que o Brasil perde esse território que foi anexado durante o período joanino. Ok? E eu tenho a Guiana Francesa. A partir de 1815, eu tenho a tentativa de corrigir toda a bagunça que foi feita por Napoleão. E eu tenho o Congresso de Viena baseado no princípio da legitimidade, no princípio do equilíbrio europeu, a formação da Santa Aliança, Áustria, Prússia. Lembra disso aí? Newton, lembro sim, perfeito. Pois é, a Guiana Francesa, ela vai, através da legitimidade, do princípio do equilíbrio europeu, da anterioridade do Congresso de Viena, adotar o status que ela possui hoje. Certo? Enquanto a Cisplatina deixa de ser nossa no primeiro reinado com a Guerra da Cisplatina. O Acre já foi Bolívia? Foi sim. O Acre já foi Bolívia até o que era a nossa chamada República Velha, né? O Tratado de Petrópolis. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Volta lá, impostor. Chá das 5 era o terceiro. Não entendi. Zé de Mendonça, não entendi. Não entendi mesmo. Digam aí, para eu poder saber do que é que vocês estão falando, certo? Fala aí o que é que vocês estão falando, por favor. Só para eu poder entender aí, não entendi foi nada, certo? Que é o chá das 5. O Acre já foi da Bolívia, foi em 1903, Tratado de Petrópolis. Chá das 5 era o terceiro. Deixa eu ver, não estou entendendo, eu juro. Zé de Mendonça. Esse terceiro seria Inglaterra. Que terceiro? Não. A Inglaterra, ela financia, mas no final das contas o que acontece é o fato de quem foi que no instante se converteu para alfartando? Quem foi? É o Bruno, pobre rei do Bruno, né, mano? Gente boa. A mãe trabalhando, dando um duro danado, ele aqui no chat, né? Beleza, pessoal? Daqui a pouco é café para acordar, tranquilo? Acho que, né? Informações dadas vão para a questão, né? Preste atenção, ó. Você tem que entender bem o que a questão está perguntando. Ó. Dos fatores abaixo, vem para cá, ó. O único que não contribui para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a... Aí você nota, né? O que é que eu tô querendo? Estou querendo um momento de fragmentação do território brasileiro. Newton, e qual seria a fragmentação? Vem comigo. No item A eu tenho elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarve. O Brasil aqui, oficialmente, certo? Ele deixa de ser colônia, ele não está independente, ele ainda está unido a Portugal e Algarve, certo? Mas aqui eu não vejo nenhum prejuízo à integridade territorial brasileira. Pelo contrário, é um fortalecimento. Item B, incorporação da província Cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João VI. Certo, pode ser. A incorporação aqui, ela pode ser vista, porque depois, querendo ou não, né, ela vai aí ser esquecida, né? Então, por favor, pode ser aí que a gente tenha o item B como sendo a resposta dessa questão, tá ok? O item B como sendo a resposta. Guarda. Item C, ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais. As revoltas regenciais, não sei se você lembra, ó,
Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, Farroupilha, são as mais conhecidas, ok? E elas são revoltas que poderiam fragmentar o território brasileiro. Se você tem uma ação pacificadora no combate a essas revoltas, então fortalece, ok? Não é um enfraquecimento, beleza? Item D, transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. E a partir daqui, né, que querendo ou não, o Brasil ele vai se transformar em uma colônia, né? Depois o Reino Unido, que diz assim, eu posso ser independente, então não vejo como enfraquecimento. Item E, manutenção do regime monárquico após a independência, regime monárquico, Estado unitário, é o que garante a nossa independência, então resta para nós, até por exclusão, certo? A resposta como sendo o item B, que é o gabarito oficial da banca, porque a província cisplatina foi incorporada, mas depois foi perdida, a Guiana Francesa foi incorporada, mas depois foi perdida, certo? Então, não contribui aqui, olha a pergunta, não contribui para a manutenção da integridade territorial, portanto, a resposta correta, o item B de bola. Ok, pessoal? Segunda questão foi para o saco. Vamos para a terceira questão. A Segunda Guerra Mundial teve efeitos favoráveis à política de industrialização do Brasil. Nesse período, o fator responsável pelo impulso da indústria brasileira foi o... Aí a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, certo? Em período de guerra, nós temos uma espécie de salto na industrialização brasileira. Vamos lembrar. Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Vala? Os cachorros entraram aqui. Nem vi os cachorros entrando. Deixa eu apresentar para vocês. Vem cá. Vem cá, macho. Vem cá, mocinha. Os cachorros entraram de maneira sorrateira no quarto enquanto eu estou gravando. Tenho 2 cachorros militares. Vem cá. Cá, bebê. Ai, quer vir não? Vai me morder. Vem. Vem cá. Ixi, meu Deus do céu. Olha aqui. Eita, Nilton. Vem cá. Vem, bebê. Bicho, eu tô com medo dele me morder aqui para ele apresentar para vocês. Vem cá, Bob, será terceiro sargento. Aqui, ó. Bob aqui será cão do exército, certo? Vai fazer concurso pra quê, Bob? Vou fazer concurso pra ESA. Vou fazer concurso pra ESA. Tá aqui, ó. Bob não parece, mas é um cão agressivo, né? Olha aqui. Olha o naipe do cão agressivo, né? Então, Bob não parece, mas é um cão agressivo. Pessoal, Primeira Guerra Mundial. Bob, seja agressivo. Mostra os dentes. Isso, Bob, olha aí, certo? Primeira Guerra Mundial, esse é o Bob. A outra aqui, vem cá, aparecer também. Essa é mais agressiva ainda. Olha quem aparece. A Meg aqui, ó. Essa é mais louca, né? Só cachorros agressivos. Então, Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, governo Venceslau Braz. E nós adotamos uma política de substituição de importações. Por quê? Porque as principais potências europeias se envolvem na Primeira Guerra Mundial. Você lembra que na Primeira Guerra Mundial eu tenho uma tríplice entente, né? França, Inglaterra e Rússia, e eu tenho uma tríplice aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, embora a Itália mude de lado logo cedo. Nilton, então ninguém abastece o mercado consumidor brasileiro, até porque a guerra também ocorre no mar. Se você vai fazer concurso na Marinha, pode lembrar da participação da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial, principalmente das dificuldades, entre os quais a gripe espanhola e o abastecimento de navios movidos a carvão em alto mar. Então, ó, uma boa dica para você. Tem até algumas boas apostilas para concursos de aprendiz marinheiro que você encontra no site da própria Marinha. Pesquisa, bem legal. Eu dei aula sobre isso em outro curso recentemente. Ok? Beleza, Nilton. E durante a Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra Mundial, além da necessidade da substituição de importações, nós temos também a aproximação com os Estados Unidos. A aproximação essa que, por conta da necessidade dos Estados Unidos de terem um controle sobre o Oceano Atlântico, faz disso o Nordeste muito importante, há investimentos no Brasil para que o Brasil ele firme essa aliança de maneira mais rápida. Ok? Construção de bases militares, concessão de empréstimos, enfim, uma série de coisas. Olha o que é que eu tenho aqui na nossa terceira questão. Terceira questão aqui, ela é bem tranquila. Sob meu ponto de vista, ela é bem tranquila. A Segunda Guerra Mundial, então, não é a primeira. Agora a gente está falando da Segunda Guerra Mundial. Teve efeitos favoráveis à política de industrialização do Brasil. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da industrialização brasileira foi, item A, o desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo, brother.
A indústria automobilística ela tem o boom de seu desenvolvimento durante o período liberal. Então é a partir de 1946 com grande força durante o governo Juscelino Kubitschek. Então a informação do item A está errada. Item B. Empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. Pode ser, certo? Inclusive criação de usina como a de Volta Redonda, pode ser. Item C. Política dos governadores, que estimulou a industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro. Para começar, a política dos governadores é uma política de troca de favores, que vai estar alicerçada no café com leite, cujas principais referências são São Paulo e Minas Gerais. Ok? Não é Rio de Janeiro. Está errado. D. Política de emissão de dinheiro, encilhamento, para incentivar o consumo interno. Encilhamento durante o governo que nós chamamos de governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, ainda República da Espada, e vai gerar inflação, surgimento de empresas fantasmas e desemprego. Então, isso não é um fator positivo, tá errado. Item E, convênio de Taubaté, que favoreceu o comércio de manufaturas de origem brasileira. No caso do convênio de Taubaté, ele é proposto no governo Rodrigues Alves, mas é assinado no governo Afonso Pena. E é quando o Brasil ele se compromete a comprar a produção excedente de café da mão dos cafeicultores. Ou seja, é um momento de coletivização dos prejuízos e, obviamente, continua sendo uma privatização dos lucros. Então, a única resposta, até por exclusão, que a gente tem é o item B de bola, empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. Inclusive, os investimentos dos Estados Unidos no Brasil, certo, se configuraram em políticas brasileiras para a implantação de indústria. Então, resposta correta, até por exclusão, o item B de bola. O que é que vocês estão falando aqui no chat? Deixa eu olhar. Cachorro de homem que dorme de luz acesa por não ter medo do escuro. Mas sim o escuro tem medo dele. Perfeito, tem razão. Cachorro de macho, 2 cheats, é mesmo. Só lembro do Trigueiro te zoando. Mande um abraço pro professor Ítalo Trigueiro, vagabundo, né? Vagabundo. O A tá errado. 1902 a 1912 foi Barão do Rio Branco. O Acre está relacionado ao Barão do Rio Branco. Tranquilo, tá assim. Newton irritou a dona, as orelhas entregou. Não, isso aqui foi o jiu-jitsu. A orelha tá estourando, tô com dreno dentro da orelha. Né? Bora para as questões? Bora, estamos nas questões. Né? Já é coisa de Gerald, né? Olha só esse macho, parabéns, Newton. Macho. Professor Tiago Pereira, melhor professor de história com o qual eu já tive o prazer de dividir o palco, viu? PDF da aula já está postado no www.alfaconcursos.com.br. Terceira questão em TB foi pro saco, né? Chegou um dos melhores professores, Tiagão é foda, né? Jagunço do contestado, só falta ser homem, né? Porque eu nunca vi jagunço do contestado não ser macho, né? Então o Tiagão aí, ele tá meio pra lá, meio pra cá. Tiagão tá namorando aí um caminhoneiro e ele disse que vai vir com esse caminhoneiro até Fortaleza. Para quem não sabe, né, Tiagão se assumiu recentemente homoafetivo e nós batemos uma salva de palmas e nós dizemos que, cara, tá sem material, não tem problema. Pera ainda, negada, que eu já resolvo isso. Ora, do maior valor, certo? Sem material, pera ainda, que eu resolvi isso agora. Cadê? É o nome do material aqui, calma, bebê. História. Cadê? Área de trabalho. Calma que eu vou resolver isso agora. Direito constitucional, história, tá aqui, ó. Compartilhar, copiar link. Resolver isso agora, viu? Resolver isso agora. Link copiado para transferência. Certo? Enviar arquivo. Vamos lá, o que é que eu vou fazer agora, papai? Faça o seguinte, meu querido. Você vai ver agora como eu sou foda. Como eu sou foda. Quem não tem material, que é a prova de 2011 da ESA, faz o seguinte, ó. Pronto. Vem comigo. Vai lá no meu Instagram, @prof.newtonmatos. Vai lá no meu Instagram. Certo? Lá no meu perfil vai ter aquilo que você deveria colocar o site, né? Certo? Aquilo que eu deveria colocar no site. Se você clicar nesse link aqui, você vai ter o material. Link material. Perfeito? Pode ir
pode ir, certo? Tranquilo, já tá lá para você o material. Pensei que já estava disponível. Vamos junto. Sou de Fortaleza mesmo, meu querido. Sou de Fortaleza, moro aqui, né, na área nobre de Fortaleza. Moro aqui pertinho da Washington Soares, da parte pobre. Mas vamos lá para nossa próxima questão. Próxima question, vem comigo. Próxima question. 4. O Tratado de Tordesilhas, né? Lembre que o Tratado de Tordesilhas é um substituto da Bula Inter Suetera, né? Bula Inter Suetera. Certo? Bula Inter Suetera. Newton, é o primeiro tratado, certo? Que nós vamos ter a respeito da divisão territorial do Brasil. É o primeiro tratado. Isso é verdade, Newton? Não, meu querido. Isso é mentira. Newton, eu não acredito, Newton. Pelo amor de Deus. Eu sempre achei que era um dos primeiros tratados. Um dos primeiros mas deixa eu te apresentar um tratado. Faz o seguinte, ó. Vou dar um tempo para você pesquisar, ó. Tratado de Alcaçovas, Toledo, certo? Ele é de 1479, ok? Tratado de Alcaçovas, Toledo. E ele vai dividir o mundo, que mundo bonito, assim, ó. Desse jeito ele vai dividir o mundo, certo? Desse jeito. Em cima ficaria a zona espanhola, e embaixo a zona portuguesa. Então, Newton, antes da Bula Inter Suetera do ano de 1493, eu tenho o Tratado de Alcaçovas Toledo, inclusive para você que vai fazer a ESA, está na bibliografia dada pelo concurso. Então, rapaz, o primeiro tratado que divide o território das grandes navegações é a Bula Inter Suetera. Não. Tratado de Alcaçovas Toledo, 1479, já está previsto na bibliografia aí, que é dada a você pelo concurso da ESA. Depois a Bula Inter Suetera, 1493, 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. E depois o Tratado de Tordesilhas, com mais 270 léguas, totalizando 370 léguas a oeste de Cabo Verde, uma das principais referências para que você deixe de acreditar que a chegada ao Brasil ela tenha sido acidental. Aliás, o próprio nome dado ao Brasil hoje já tem contestação de qual sua origem. A historiografia tradicional, e por enquanto ainda mais aceita, fala do pau-brasil, certo? Árvore grande, grossa, né? Alta, de cor avermelhada, que era extraído um pigmento para o tingimento de tecido. Mas outra parte da historiografia já fala de uma antiga lenda celta que fala de uma espécie de paraíso sobre a terra que se chamaria Brasil, né? O que depois daria nome quando os portugueses veem todo aquele verde, todo aquele colorido das aves, todo aquele azul ou verde dos mares, eles acham que encontraram o paraíso sobre a terra e vem aí o Brasil. Tá ok? Então existe essa possibilidade. Então vem comigo. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494, antes disso tem a Bula Inter Suetera de 1493, antes disso Alcaçovas Toledo em 1479, certo? Alcaçovas Toledo talvez seja o que você não conhece, então por favor, dá uma olhadinha nele, certo? Dá uma pesquisadinha nele que vai ser bem importante para você. É importante para você. Opa, agora eu vi uma ofensa. Vocês estão dizendo que eu estou tomando a massa de faixa branca, pelo amor de Deus. Se tiver algum parceiro aí que treina comigo, né, mano? Se tiver algum parceiro aí que treina comigo, brother, fala aí. Hoje, né, eu botei meu capacetezinho, meu protetor de orelha. Fui pra um ralinho, mano. 2 faixas pretas, um faixa marrom. Né? A negada não quer ralar comigo assim. Ah, Newton vai lá com branca, Newton vai com outra azul. Não, mano. A negada só bota de marrom pra cima. Eu tenho 104 quilos, pai. Né? Lembra, eu já tinha 7 anos de jiu-jitsu fora os anos que eu passei parado. Então, papai aqui tá bem, viu, velho? 38 anos, mas tá aí boa, viu? Tá na boa. Então, pelo amor de Deus, eu parei por causa da ofensa. E tem A. Os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data da assinatura do tratado.
e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Que caralho de porra, de caralho de asa é que é esse tratado aqui, macho? Meu irmão, da onde, brother? Tratado de Tordesilhas não é isso. 370 léguas a oeste. Newton, que é oeste? É a esquerda. Tá olhando o mapa, é a esquerda. Oeste, esquerda, certo? Vogal, vogal. Oeste, esquerda. Leste, direita. Consoante, consoante. Oeste, vogal, certo? Oeste, vogal. Esquerda, vogal. Leste, L, consoante. D, direita, D, consoante. Então, a oeste de Cabo Verde, a esquerda, beleza? E para não ficar nessa putaria aqui, a resposta correta também é o item B, certo? Os domínios espanhol e português seriam separados por um meridiano. Newton, que é meridiano? Isso aqui, meu brother, é um paralelo. Meridiano seria isso aqui, certo? Por um meridiano estabelecido a 370 léguas oeste das ilhas de Cabo Verde. Ilhas, conjunto de ilhas, arquipélago. Então não falei errado. Resposta correta, o item B de bola. E a gente tem um dislike, que deve ser o dislike do Bruno, né? Que colocou um dislike aí pra gente. Bruno maldito, né? Esse Bruno aí chegou frescando. 114 pessoas, ultrapassamos 100 pessoas. A gente tá muito foda mesmo, 119 pessoas. E eu vou aqui botar esse evento aqui porque eu quero tirar aquele print maroto. Porque a gente é foda, meu querido. A gente é foda. Cadê? Vou botar aqui no meu eventinho e vamos já para a próxima questão. Eu tiro o print quando... Olha, ó. Tiro o print aqui quando a gente tiver, ó. Certo? Linux presente, galera presente, chama mais gente pro momento print, que eu vou resolver agora outra questão, vem comigo, certo? Questão de número 5. Só falando que o interesse aqui não é responder muitas questões, certo? Paralelo Equador e vertical é do Tratado de Tordesilhas, exatamente, meu querido, certo? É o meridiano, respeite essa revisão, tamo junto, né? Tamo junto. Quinta questão, olha aqui a quinta questão. Em 1798, meu brother, ó, 1789, 1798, aqui eu tenho duas revoltas emancipacionistas ou separatistas. Duas revoltas emancipacionistas ou separatistas. E por que você está chamando atenção para isso? Revolta emancipacionista ou separatista? Meu brother, vamos lá. Vai fazer prova, tem história do Brasil. Uma coisa que você tem que fazer, que horas são, hein? 4h17, 4h30 tem que encerrar o evento, que eu vou correndo aqui fazer um negocinho. Letra E, fresca não, Newton. A mãe do Bruno descobriu o pau-brasil, perfeito, né? Vamos lá. Então, o que é que acontece? É bem simples mesmo, certo? Você tem que colocar aí no seu caderninho o contexto e as principais revoltas do Brasil colonial, ok? Newton, quais são as principais revoltas? As primeiras são as revoltas regenciais. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farroupilha e Revolta dos Malês são as principais. Desde uma revolta de escravos muçulmanos, no caso dos malês, até uma revolta, certo, de indivíduos que moravam em condições precárias em casas de palafitas, que são os cabanos no Grão-Pará, ok? Aí são revoltas do período regencial. Tranquilo? Eu tenho as revoltas nativistas, aquelas que não têm o intuito de contestar o pacto colonial, o exclusivo metropolitano. Tá coçando meu nariz. O exclusivo metropolitano, que são Aclamação de Amador Bueno, Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas. Essas aí são as revoltas nativistas. Elas vão desde a treta entre paulistas bandeirantes e estrangeiros, tanto portugueses quanto de outras partes, aí não seriam estrangeiros, mas de outras partes do país, que seriam chamados de Emboabas, como é o caso da Guerra dos Emboabas, até uma guerra entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes de Recife, certo? Que é a Guerra dos Mascates, passando também por um conflito entre aqueles que queriam o abastecimento de escravos do Maranhão e o não cumprimento por parte da coroa portuguesa, como é o caso da Revolta de Beckman, tá ok? Essas aí são as revoltas nativistas. E as revoltas emancipacionistas, brother, tem que ir para a prova com elas, vai até às 16h30, certo? Tem que ir para a prova com elas. Quais são as três principais?
Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Não esqueça dessas nomenclaturas da Conjuração Baiana, certo? Revolta dos Alfaiates, por conta de algumas lideranças terem efetivamente essa profissão, ou Revolta ou Revolução dos Búzios. Por quê? Os integrantes da Conjuração Baiana, eles tinham um pequeno, certo? Uma pequena pulseira, um cordãozinho, com um búzio, certo? Amarrado. Então isso identificava os membros dessa conjuração. Perfeito? Tranquilo até então? E eu tenho outra que tem um contexto um pouco mais diferente. Nilton, que contexto é esse? É o contexto da Revolução Pernambucana de 1817. Aí esse, além dos contextos que porventura eu falar para as outras duas, você vai acrescer a vinda da família real do Brasil. Essa vinda da família real que vai fazer com que os impostos pagos pela província de Pernambuco sirvam para o embelezamento do Rio de Janeiro, para a ostentação do luxo da coroa portuguesa, mas também por conta da seca existente em Pernambuco nos anos anteriores, 1815 e 1816. Perfeito? Tranquilo? Tá de boa? Então vamos lá, Nilton. Diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Primeira diferença é o caráter elitista, certo, da Inconfidência Mineira, e o caráter mais popular da Conjuração Baiana. Inclusive um ponto muito importante, por mais que as duas queiram a instalação de uma república, por mais que as duas contestem o pacto colonial, dentro da Conjuração Baiana, eu tenho o pedido para o aumento do soldo dos soldados e eu tenho também a abolição da escravidão como um dos pontos. Inclusive, é essa abolição da escravidão que faz com que muitos indivíduos que são considerados elitistas dentro da Conjuração Baiana se afastem. Tá ok? Por quê? Porque muitos dos indivíduos que estão dentro desse movimento, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, são donos de escravos e não querem isso. Perfeito até então? Mas, Nilton, vamos falar de influência. Em ambos os casos eu tenho influência do iluminismo. Mas na Revolução ocorrida na Bahia, é que eu tenho uma influência maior da Revolução Francesa. Nilton, quer dizer que a Inconfidência Mineira ela não tem influência da Revolução Francesa? Não, ela tem uma influência maior da independência das 13 colônias. Nilton, por quê? Porque a Revolução Francesa ocorre em 1789 e naquela época o mundo não era tão globalizado, a ponto das informações elas chegarem com tanta rapidez. Ok? Mas vamos responder a questão. O que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Alexandre Rebouças me perguntou: professor, tem alguma forma de ajudar a lembrar dessas brigas? Tem sim. Você vai fazer um mapinha, revoltas regenciais, ano, local e motivo. Revoltas nativistas, ano, local e motivo. Revoltas emancipacionistas separatistas, ano, local e motivo. Vai colar no seu guarda-roupa. Vai colar na sua parede. Todo dia você vai ver. Você vai decorar nem que você não queira. Certo? Então, o Juan já deu uma dica. Estudo não existe segredo, mas se colar esse ponto específico da matéria, já que você vai estudá-la em momentos diferentes, vai ajudar muito, tá ok? Vai ajudar muito mesmo. Nilton, quer dizer então que se eu colar, eu já aprendo? Não, mas se colar e ver todo dia, né? Se colar e ver o máximo de vezes possível, aí sim você vai aprender. Bora lá? Vamos responder aqui a nossa quinta questão. Tá falando da Conjuração Baiana. Pretendia fundar uma universidade e aproveitar as vidas de ferro da região. Não, a segunda parte não tá bem, né? Não tá bem. Tá errado. Embora a fundação de uma universidade também esteja associada à Inconfidência Mineira. B. Contava no plano político com elementos adeptos da monarquia constitucional. Não, de jeito nenhum. Queria primeiro a proclamação da independência para depois a proclamação de uma república. C. Defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia. Não, meu querido, de jeito nenhum, tá errado. D. Foi o primeiro movimento de rebeldia a questionar o pacto colonial. Mentira, foi a Inconfidência Mineira, 1789. Vem antes, né? Item E, defendia a abolição da escravatura e o aumento da remuneração dos soldados. Perfeito. Resposta correta. O item é de escola. Resposta correta. O item é de escola. É, brother. Bota no guarda-roupa. Sabe como é que eu fazia, cara? Quando eu estava começando a dar aula para memorizar todos os presidentes da República Velha, eu escrevi no guarda-roupa. Certo? Como eu já era professor, já tinha acesso àqueles pincéis ou canetões, né? Eu botava
De 1889 até 1891. 91, 94, 94, 98, 98, 02, 02, 06. 06, aí até 10 eu tenho 2, Afonso Pena e Nilo Peçonha. Nilo Peçonha, 10 a 14, Hermes da Fonseca, 14 a 18, Venceslau Braz, e assim sucessivamente. Foi assim que eu consegui. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, ó, força mesmo. Aquele momento print aqui, ó, apontando para a orelha, ó. Cadê a outra orelha? Força mesmo, vou tirar o nosso print aqui, certo? Carreiras militares, 114 pessoas. E a gente aqui, se você quiser aumentar, né, na hora do print fica ainda melhor. Fica ainda melhor. Ok? É para outra orelha, sou burro, né? Apontei aqui para a orelha errada. Na força do ódio de novo, bati o print com 117 pessoas. A gente vai ficar aqui, meus bebês, com a quinta questão. A gente vai resolver todas as questões desse TD e na próxima aula o evento terá 2 horas, porque eu não vou ter que tirar o sangue da porra dessa orelha. Se Deus quiser, talvez eu faça uma cirurgia, não sei se hoje ou amanhã, para tirar o dreno que tem aqui dentro e para colar as 2 partes da orelha. Mas espero que vocês tenham gostado. Foram só 5 questões, mas foram 5 questões resolvidas no fundo do meu coração. Beijão, até amanhã, 15 horas, não esquece. História do Brasil em 5 dias é comigo. Valeu!